Bom, e nessa quarta-feira, ontem, o colunista Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, revelou que o escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, emitiu e cancelou duas notas fiscais no valor total de R$ 1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Vorcaro para movimentar 58 milhões de reais do Banco Master. O senador Flávio, aqui a gente, inclusive, te colocando as notas aí que o Tássio teve acesso, mas o senador, o Flávio Bolsonaro, reagiu e disse que fez um trabalho para a empresa e que a relação é completamente legal e privada. E o Tássio Lohan está aqui para explicar melhor essa história toda para a gente. Tássio, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo certo. Muito bom. Então, a gente teve acesso a essas três notas fiscais, né, que foram emitidas pelo escritório do senador Flávio Bolsonaro, né, do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. E aí eu vou detalhar elas passo a passo aqui para vocês entenderem melhor a história e entender o que a gente está tratando. As duas primeiras notas, elas foram emitidas em favor de uma empresa chamada Copenhague Consultoria e Assessoria, em 7 de abril de 2025. Elas são emitidas e logo em seguida canceladas, cada um no valor de R$ 500 mil. Só que chama a atenção que essa Copenhague é uma empresa, né, que a gente disse é uma empresa de fachada, porque a empresa tem um capital social irrisório de R$ 40, tipo 4 notas de R$ 10. A empresa não tem sede, a empresa não tem site, além de tudo isso, a empresa recebeu 58 milhões do Banco Master logo após ser aberta. Então, a empresa é aberta e já injeta um dinheiro ali do Banco Master nessa empresa, né? É, de 2024 até 2025, né? Essa empresa, né, como eu disse, o escritório do Flávio emitiu duas notas fiscais para essa empresa, foram canceladas. E aí, logo em seguida, né, o escritório emite uma terceira nota, desta vez para uma empresa chamada Contábil Correia, cujo sócio administrador é o contador Rogério Lourenço Novo, que nada mais é do que o diretor da Copenhague, né? Então, essas três notas ali, elas estão ligada justamente pelo Rogério Lourenço Novo, né, que é diretor da Copenhague e o dono da Contábil Correia. As três notas têm o mesmo valor de R$ 500 mil, elas foram emitidas ali no mesmo período e somente as duas primeiras foram canceladas, né? Então a terceira ela permanece ativa e o próprio Flávio já indicou que pagou essa terceira nota, né? Só que o que chama a atenção é justamente essa relação, porque até então a gente sabia que o Flávio Bolsonaro teria atuado ali junto ao Daniel Vorcaro para financiar o filme do pai. Ele entrou nesse discurso que a única coisa que ele fez foi justamente, né, em busca ali de dinheiro para o filme do pai, para homenagear o pai, que isso não é crime nenhum, tudo mais. A gente já sabe que o próprio Daniel Vorcaro chegou ali a mandar quase 60 milhões para um fundo nos Estados Unidos, supostamente para financiar esse filme. Só que essas notas revelam que essa relação pode ser maior ainda, né? Justamente por conta dessas ligações que a gente traçou aqui nessa reportagem, mostrando que o dinheiro saiu do Master, foi para uma empresa de fachada e logo em seguida, a que tudo indica, foi para o escritório do senador Flávio Bolsonaro. A gente questionou todos esses personagens importantes que a gente está citando aqui, né? Começar ali pelo Rogério Lourenço Novo. A gente ligou para ele disse que a empresa, a Copenhague, era dele. Ele disse também que o Flávio não trabalhou para ele, mas trabalhou para empresas do escritório de contabilidade dele, numa espécie do que ele mesmo chamou de quarteirização, né? E esse é um ponto importante justamente porque isso é uma quarteirização, porque não contratou, porque não fez uma nota fiscal ali logo diretamente com a empresa para a qual ele trabalhou, né? No caso, o escritório do Flávio, né? Mas, enfim. E aí, no caso do próprio senador, né, a gente procurou ele confirmou que realizou serviços para uma empresa, sem detalhar qual empresa é essa, mas negou veementemente ter prestado serviços para essa Copenhague, né, que é essa empresa de fachada que recebeu 58 milhões do Master. E aí, nesse caso, ele também diz que ele chegou a ser cogitado para trabalhar com a Copenhague, mas que logo recusou o convite.
O que chama a atenção disso é justamente porque ele já emitiu a nota, né? Ele já tinha emitido a nota fiscal, não somente uma, mas duas, né? E quem é MEI, enfim, quem está aí de casa sabe como é que funciona isso. Se não, eu vou aqui explicar aqui de uma maneira bem simples, mas a gente emite a nota fiscal quando a gente já prestou o serviço e aí, em muitos casos, até mesmo quando a gente já recebeu o dinheiro, né? Uhum. Ali pelo serviço prestado, né? E aí, no caso, o Flávio tá dizendo que ele foi somente convidado para trabalhar, o que não faz muito sentido, justamente porque duas notas foram emitidas, né, e logo em seguida uma terceira foi emitida para uma empresa ali umbilicalmente ligada a essa Copenhague, né, Natália? E a pessoa que emite a nota é ela que paga o imposto daquilo, né? Então, geralmente é mesmo a pessoa que prestou um serviço que faz a emissão da nota, que é ela que vai lidar não só com o benefício de receber o dinheiro do trabalho prestado, como também com, né, os deveres que a gente precisa cumprir de pagar impostos. E chama muita atenção também, Tássio, o nome da empresa, né? Copenhagen. Por que chama atenção? Porque a história toda lá atrás, o senador Flávio Bolsonaro talvez tenha uma explosão do nome dele nacionalmente por causa das rachadinhas, né? E a Copenhagen era essa loja de chocolate que estava ali completamente envolvida no esquema todo. Não é a mesma coisa aqui, tá? Eu só estou reforçando da coincidência, né, das histórias todas e chama atenção, é curioso que tem o nome que ficou bastante marcado com o Flávio Bolsonaro ali, por causa da rachadinha, que é desses esqueletos no armário aí do Flávio Bolsonaro, que certamente vão ser muito reforçados durante as campanhas agora que vão começar em agosto. A gente falava muito sobre isso, da rachadinha lá atrás, quando o Flávio foi anunciado, muito antes da gente ter acesso a toda a ligação dele com o Daniel Vorcaro, né? Certamente essa ligação vai ser a mais forte aí durante a campanha, mas a rachadinha vai voltar. E a matéria que vocês trazem, Tássio, na coluna de vocês, enfim, é muito curiosa também por causa do nome da empresa, né? Exatamente, Nath. A princípio é uma grande É. coincidência, né? A Copenhague Assessoria, né, que é essa que recebeu 58 milhões do Master, ela é uma Copenhague com C, inclusive, e a loja de chocolates, a Copenhague começa com K. Uhum. A princípio é uma grande coincidência. Essa Copenhague Assessoria, que recebeu os 58 milhões do Master, ela é uma SA, uma sociedade anônima, né? Ela tem, como eu disse, o Rogério Lourenço como diretor, mas o acionista, né, o principal acionista, está no nome de um fundo, né, um fundo chamado Estônia, Uhum. um fundo multi-estratégia, um fundo, como a gente sabe, o sócio oculto, o sócio ele é oculto, né, ele é sigiloso. A gente conseguiu descobrir, chegar a um outro fundo que é dono desse fundo, e até então a gente não sabe exatamente quem que é o dono final dessa Copenhague, mas nesse caso aqui, vale ressaltar o que é importante é que essa empresa recebeu 58 milhões do Master, não tem ali uma estrutura muito interessante para esse caso, e tem até uma coisa interessante que é a empresa, essa Copenhague, ela é aberta em novembro de 2024. Entre novembro e dezembro de 24, essa empresa já recebe 11 milhões do Master. Então, ela é aberta, o Master já injeta dinheiro, e em 25 injeta mais 40 milhões até chegar nesses 58 milhões aí que a gente coloca nessa reportagem, Nath. São vários pontos, né, que faltam ser respondidos aí ou fechados, né? Que empresa brasileira consegue capital dessa forma, tão rápido, né? Ou cresce, tem os números modificados tão rapidamente. E mais também, né, Tássio, no esquema todo que a gente vem descobrindo do Banco Master, da atuação do Daniel Vorcaro com um montão de instituição financeira, passa por isso aí, esse modo de operação muito parecido com o que a gente vê agora com o caso que vocês descobriram, de utilizar diversas instituições financeiras para buscar aqui um fundo, o outro ali para disfarçar que é um fundo inexistente. Por exemplo, lá atrás a gente viu
a primeira instituição financeira que foi utilizada dessa forma dentro da investigação da Polícia Federal, né? Não quer dizer que seja o primeiro esquema do Daniel Vorcaro, mas a Polícia Federal começou muito por ali, que é a REAG, que é essa instituição financeira que está envolvida em duas operações, não só na Compliance Zero, mas também na Carbono Oculto, que está ali muito focada no PCC, postos de combustíveis e Faria Lima. E o Daniel Vorcaro utilizava a REAG para conseguir os fundos falsos, né? Para vender, passar para frente, para vender para outras instituições, como, por exemplo, um BRB, um Banco de Brasília. E era também um modo de operação para justamente despistar, né? Dificultar de chegar no nome ou nos nomes que são exatamente as duas pontas desses negócios criminosos todos. Então, lembra bastante o modo de operação com o que a gente já conhece do Daniel Vorcaro, isso tudo que vocês estão trazendo na coluna de vocês, né? Exatamente, Natália. O modus operandi é muito semelhante, né? Que nem você falou, fundos sobre fundos, empresas de fachadas, né? A gente já sabe que o Daniel Vorcaro usava empresas de fachadas para fazer pagamentos a políticos, a juízes, né? A deputados, enfim. Era o modus operandi do Daniel Vorcaro, então os traços se assemelham. E nesse caso, por exemplo, da Copenhague, tem uma gestora que já é conhecida do público, que é a Trochila TVM. A Copenhague, como eu disse, ela é uma SA que está no nome de um fundo, né? Pertence a um fundo, e esse fundo ele é administrado pela Trochida TVM, que, como as pessoas já sabem, já está público, segundo a Polícia Federal, é suspeita de atuar nessa ocultação do patrimônio do Daniel Vorcaro, né? Então, mais um nome aí que está ligado aí a todo esse esquema da Compliance Zero, né? Que está sendo investigado ali na Compliance Zero, que aparece nessa história do Flávio Bolsonaro, Natália. Tássio Lohan esteve com a gente aqui para falar sobre essa matéria bastante reveladora aí também sobre mais uma empresa que pode ser de fachada, que pode ter sido utilizada dentro do esquema do Daniel Vorcaro, que tem ali também a participação do Flávio Bolsonaro.